Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e toda a adoração por estarmos aqui juntos mais uma vez no nosso canal Visão Cristocêntrica. E hoje estamos ao vivo, trabalhando a nossa primeira live aqui no nosso canal. É um prazer estar com vocês aqui no Visão Cristocêntrica hoje. E a gente teve aí um probleminha técnico aqui, a gente está ainda nos ajustes no ao vivo, mas faz parte. Mas o nosso desejo é conversar um pouco sobre a palavra de Deus hoje, junto com vocês aqui, para que possamos proclamar a palavra, conversar sobre as coisas do reino. E é um prazer ter todos vocês aqui no canal Visão Cristocêntrica, na nossa primeira live aqui no YouTube. Então, pegue aí o link, divulgue para os seus amigos, para os seus colegas, e vamos conversar sobre a palavra de Deus, porque é isso que enriquece, é isso que enobrece, que nos faz crescer em Cristo Jesus, é nos debruçarmos sobre as Escrituras. Então, antes de nós estarmos falando sobre as Escrituras, como eu falei, a gente teve um probleminha técnico, não teve condições de entrarmos às 5 devido à nossa câmera que teve um problema, mas agora estamos aí diretamente ao vivo e vai ser um prazer conversar com os irmãos sobre a palavra de Deus. Então, antes é importante nós orarmos, pedirmos ao Senhor que derrame sobre nós a sua graça, para que possamos, ao meditar nesse texto de hoje, termos uma oportunidade de ter o Senhor falando de forma profunda em nossos corações, nos chamando para o confronto, nos chamando para o arrependimento, nos mostrando verdadeiramente quem somos e gerando em nós uma transformação para que possamos ser mais parecidos com Ele a cada dia. Amém? Então vamos orar. Quero orar junto com vocês antes de nós falarmos sobre as Escrituras. Deus, te damos graça por estarmos diante da Tua Palavra nesse momento. Louvado seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome por estarmos aqui, bendizendo o Teu nome nesse momento de estudo da Tua Palavra, momento que possamos debruçar sobre o texto bíblico e esperar de Ti a iluminação e a condução do Teu Espírito para as nossas vidas, para que assim sejamos nós abençoados pela leitura da Tua Palavra, sejamos nós, ó Deus, iluminados por Ti, e que cada pessoa que assista essa live depois, ó Deus, aqui no canal Visão Cristocêntrica, possa ser altamente abençoado, não pelas minhas palavras, porque minhas palavras não há nenhum poder, não há nada de bom, mas é pela palavra do Senhor que nos confronta, que nos chama para o arrependimento, que nos mostra quem nós somos, e assim, ó Deus, possamos ser transformados pelo Evangelho, ó Deus, da Tua palavra, que revela-se a nós a vontade soberana do Senhor. E que nesse momento, ó Deus, que cada um de nós, cada coração esteja pronto, ó Deus, para receber do Senhor a mensagem, ó Deus, de transformação, a mensagem, ó Deus, de mudança em nossas vidas. Muito obrigado por ter esse momento junto com os meus irmãos. Que o Senhor receba toda a honra, glória, louvor e adoração. Amém e amém. E é um prazer, amigos, irmãos. Aí, você que não nos conhece ainda, estamos também no Facebook e no Instagram como Evangelho Visão Cristocêntrica. Aqui no canal, no YouTube somos Visão Cristocêntrica, canal Visão Cristocêntrica. Mas você vai nos encontrar em todas as redes sociais, em todos momentos. Vamos estar em cada rede, começando com esse projeto aí, somos novos, mas o propósito é sempre divulgar as Escrituras, levar a palavra de Deus. E esse momento é um momento que a gente deseja compartilhar com você o ensinamento da palavra. Então, o nosso desejo hoje é conversarmos um pouco sobre o livro de Salmos, no capítulo 1, que é um livro maravilhoso e que tem tantos ensinamentos para nossas vidas e que tem tantas lições para que possamos tirar para assim colocarmos em prática na nossa vida cristã. Porque não há vida cristã sem colocar em prática as Escrituras, a palavra de Deus. Então, convide seu amigo aí, compartilhe nesse momento o link, se você também quiser deixar o seu comentário para nós juntos aqui divulgarmos, aqui conversarmos sobre o seu comentário, alguma coisa que você vai divulgar, alguma coisa também que você queira perguntar, deixe aí seu comentário ao longo da nossa mensagem aqui, da nossa conversa.
porque a nossa live é essa, é conversarmos aos pés da cruz, que é a palavra de Deus, que mostra esse evangelho cristocêntrico, o evangelho da palavra, onde o Senhor mostra para nós, de Gênesis a Apocalipse, que toda a Escritura é uma lição, é um crescimento, é ensinamento para as nossas vidas, é alimento. Então, eu quero ler com vocês o Salmo de número 1, e é um salmo muito maravilhoso. Quero ler junto com vocês esse salmo, é um salmo que vai nos ensinar muita coisa. Antes de nós fazermos a leitura, você pode abrir aí em Salmo número 1, eu vou estar lendo na versão NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Muito boa essa Bíblia, você pode depois pesquisar sobre ela. É uma Bíblia mais atualizada, mas não perde a base da ARA, né, que é a Revista Atualizada, mas já tem uma linguagem mais acessível ao nosso entendimento também. Então vamos ler o Salmo de número 1, né, que vai nos trazer esses ensinamentos do verso de 1 a 6, que é o próprio Salmo todo. E diz o seguinte: justos e os ímpios. Verso 1 diz o seguinte: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meus irmãos, é uma bênção esse texto que nós lemos aqui nesse momento de Salmos. E esse Salmo, deixa eu ajustar aqui, né, para ficar um pouco mais enquadrado aqui para a gente conversar. Isso é normal aí no ao vivo. Agora sim. Agora estamos aí bem enquadradinho para a nossa live. Então, amados irmãos, acabamos de ler o Salmo de número 1, Salmos que traz um ensinamento para as nossas vidas, e a gente está trabalhando hoje, né, com um tema muito, muito maravilhoso para as nossas vidas, para o nosso crescimento. Mas antes da gente começar a fundo, a gente falar sobre a questão do Salmo número 1, eu vou chamar a vinheta e aí a gente entra no nosso tema principal e vamos começar a nossa exposição. Bendito seja Deus, agora sim, estamos aí com a nossa tela principal, e aí agora nós vamos trabalhar o nosso tema, que é: qual é o seu estilo de vida? De justo ou de ímpio? A palavra de Deus vai nos responder. Precisamos olhar para as Escrituras e fazer essa pergunta. E agora, nessa pergunta que nós estamos fazendo, a própria palavra de Deus vai nos responder quem nós somos. Se somos ímpios, se somos justos. E é bom deixar claro na nossa exposição, no nosso momento de exposição, quero deixar isso bem claro, que a questão de sermos justos ou ímpio, isso não é um propósito, não é algo que é realizado pelo homem. O ser justo não é um ato meu, propriamente dito. E o ser ímpio não é algo que eu posso desejar ser ou não. Deixa eu explicar. Pelas Escrituras, sabemos que todos nós nascemos no pecado. O nosso coração já é um coração que já é inclinado para o pecado. Então, eu posso dizer que nós nascemos na iniquidade. Nós vivemos nessa realidade sem Cristo. Mas sermos justos
nos tornamos justos. Então, ímpio é algo da natureza humana, mas o ser justo é algo que precisamos ser feitos. E quem nos faz ser justos é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente Ele pode fazer isso em nossas vidas. Então, antes da gente debruçarmos sobre esse texto, a gente precisa entender que os Salmos é um livro que a gente vai entender que é um livro de coletâneas de adoração e glorificação a Deus. Né? A gente entende que esse livro ele traz incrustado nele toda a história de Israel em diversos momentos, onde o povo de Deus expressa, né, o seu clamor a Deus, um clamor de diversas formas, de agradecimento, louvor de agradecimento, um clamor por ajuda, um clamor por socorro. O livro de Salmos, nos seus autores, expressa essa realidade do povo de Deus. E o porquê que Deus escolhe o Salmo de número 1 e 2 para ser o prefácio do livro? A gente vai entender isso porque o Salmo capítulo 1 vai falar da primazia da palavra de Deus. Vai fazer uma espinha dorsal cortando a realidade da palavra de Deus na vida do homem. Nós vamos poder entender isso. E a realidade que do livro de Salmos temos um nome aí de Terrelim, que é a palavra no hebraico que significa hinos ou louvores. Então é um livro que vem expressando os louvores e a adoração do povo de Deus. Outra coisa que a gente também vai conseguir ver que esse Salmos, o livro de Salmos, ele tem por toda a sua definição canções, músicas. O povo de Deus adorava com os salmos. E isso é uma lição para nós, de tirarmos para as nossas vidas que o livro de Salmos é o livro para a nossa canção, para a nossa adoração. Então, cada um de nós que cremos no Senhor e Salvador Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, temos Ele como nosso Deus de nossas vidas, precisamos entender o seguinte: o livro de Salmos é o livro da minha adoração pessoal a Deus. É dali que eu tenho que tirar os meus louvores para cantar e glorificar a Deus. Toda a palavra de Deus. Então a gente já tem aí uma base para entender que quando eu penso, da onde eu vou tirar o meu louvor, como eu vou louvar a Deus? Pelo livro de Salmos. O livro de Salmos é o livro ideal para a nossa adoração, para o nosso louvor ao nosso Deus. Importante também entendermos no nosso momento que o livro de Salmos ele é repleto de autores. São vários autores bíblicos que foram escrevendo os livros de Salmos. Não é um livro como o livro de Mateus, que a gente sabe que foi o apóstolo Mateus que escreveu. Mas no livro de Salmos temos diversos autores. Por isso que ele é dividido em coletâneas. A gente vai poder entender isso. Agora, a gente vê que no livro de Salmos a gente tem Davi, Asaf, Salomão, temos Moisés, os filhos de Corá e outros, né, que foram aí os autores do livro de Salmos. Eu não vou me detalhar sobre isso, porque é só para que a gente possa ter uma noção dessa introdução, no sentido de podermos entender por que esse Salmo está logo no capítulo 1, por que ele é o capítulo 1, por que ele é o primeiro Salmo, porque ele vai fazer a divisão de toda a vida. Hoje a gente vê, amados amigos e irmãos, uma grande divisão de situações, né, de questão sexual, na questão o gosto de definição por um time, uma questão política, né? São divisões, existem divisões. Mas a gente vai enxergar que a Bíblia ela divide somente uma situação, só há uma divisão na Bíblia em respeito ao olhar o homem. Né? A Bíblia nos mostra que a única divisão que ela faz é de dois seres, dois tipos de pessoas que são caracterizadas na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse nós vamos ver isso. Os justos, que são aqueles que o Senhor transforma segundo a sua semelhança e se faz ser justo, e o ímpio. E aquele que vive uma vida ao seu bel prazer, ao seu próprio entendimento, né, ao seu próprio modo de adorar e servir a Deus, né, segundo os seus próprios pensamentos. E a Bíblia vai mostrar qual é a vida, o estilo de vida de um justo, pelo qual vive no Senhor, e vai mostrar o estilo de vida daquele que vive sem o Senhor, sem aquele que pode direcionar a vida do homem. O Salmo número 1 vai começar
criar uma trilha para todos os outros demais salmos, né? Nós vamos ver isso. E o nosso pano de fundo é esse, são as instruções, a apresentação e um contraste agudo de dois extremos, entre o bem e o mal, que é colocado diante do povo de Deus. O povo de Deus é colocado diante dele o bem e o mal, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Por isso, tomar o caminho certo leva à felicidade. E evitar certos comportamentos conduz uma vida plena. E quando você vive em certos comportamentos que são desagradáveis aos olhos do Senhor, leva uma vida miserável e leva uma vida de ruína. Então não há mais definição além do que essas duas. A vida daqueles que vivem para a glória de Deus e a vida daqueles que vivem distante de Deus ao seu bel prazer, ao seu modo de viver, né? E isso são várias distinções que a gente pode fazer, mas nós vamos nos deter o que a Bíblia vai nos mostrar a respeito disso. O salmista mostra a santidade e a felicidade de uma pessoa piedosa que vive para a glória de Deus, e mostrando os destinos presentes e futuros de cada um desses grupos. Como que é o futuro, como que é a vida presente do justo e a vida futura do justo, como que é a vida presente do ímpio e como é o futuro do ímpio, né? E essa pessoa que vive ao seu bel prazer, ao seu modo de pensar, ao seu modo de viver, que muitas das vezes demonstra que ele não precisa viver diante de Deus como uma pessoa que vive para a glória do seu nome. E a gente vai enxergar essa definição. E aí a gente vai conseguir entender que no verso de número 1, nós vamos ver uma pessoa mais do que feliz. Uma pessoa que não está no nível de felicidade que o mundo diz, que o sistema mostra, mas uma felicidade muito mais além, uma felicidade muito mais além do que essa realidade humana mostra. Então, por isso que a Bíblia menciona, já abre falando bem-aventurado, mais do que feliz, né? Não é só uma felicidade a qual é determinada por esse mundo, mas é uma felicidade muito maior. Outra coisa, no verso 2, nós vamos ver que esse que é mais do que feliz, ele ama a palavra de Deus. Esse é o justo, né? Então a gente vê que no verso 1 e 2, a palavra dirige os passos do justo. Então, esse homem que é justo, ele vive pela palavra. Então, está aí o motivo pelo qual ele é justo. Porque a palavra de Deus é que dirige a vida dele. E Davi, que é o autor desse salmo, ele vai lançar essa realidade. Que aqueles que vivem diante da palavra de Deus são esses que são felizes. E que assim tem diversas características da vida desse homem, dessa mulher, desse ser que vive diante da palavra de Deus, pela palavra de Deus. No verso 3 e o verso 4 vai falar que a palavra define a postura do justo e ao mesmo tempo vai mostrar a postura do ímpio, né? Porque ele é cheio do Espírito Santo, ele é cheio da presença de Deus, ele tem uma vida direcionada no Senhor que ele serve. Ao mesmo tempo, aquele que é ímpio vive sem direção, vive ao mesmo tempo vivendo ao seu bel prazer, à vontade própria, aquilo que lhe dá prazer é o seu viver. Essa é a realidade do ímpio, né? E não sou eu que digo, mas a própria palavra. E os versos 5 e 6 vai falar a distinção da posição do justo e do ímpio, né? Como que esse ímpio no futuro ele vai se posicionar e vai viver e como o Senhor vai vê-lo. E ao mesmo tempo como o justo vai viver e vai ser visto por Deus no futuro. Então o autor, o salmista, ele define de uma forma bem clara dois estilos de vida e não há outro estilo de vida senão esses dois. O estilo de vida do justo e o estilo de vida do ímpio. E aí essa pergunta, qual é o seu estilo de vida? Qual é o nosso estilo de vida? A gente precisa analisar isso. E no verso 1 diz o seguinte: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que a Bíblia quer dizer aqui? Quando eu falei que no verso 1 a palavra bem-aventurado está dizendo feliz ou mais do que feliz, esse estado que vive o justo em Cristo Jesus, que vive em Deus. Ele desfruta do favor
e da graça especial de Deus, que ele recebe de forma imerecida. Ele é mais do que feliz. E o povo de Deus naquela época estava sendo mostrado as duas formas que eles poderiam traçar as suas vidas. Ou no estilo de vida daqueles que vivem diante da palavra de Deus e por isso eles são justos e por isso eles são mais do que felizes, porque eles vivem amparados, vivem debaixo das Escrituras, e assim também o ímpio, que vive ao seu bel prazer, ao seu próprio entendimento, e que a Bíblia vai mostrar qual é os reflexos disso. E a felicidade aqui não é o ponto não é o ponto principal da vida do justo. A felicidade é um subproduto de uma atitude para com a palavra de Deus. Olha que coisa interessante. Então quer dizer que a felicidade não é o ponto principal, mas a felicidade é o resultado de quem vive pela palavra de Deus. Se você vive pela palavra de Deus, seguro na palavra de Deus, apoiado nas Escrituras, o resultado disso é uma vida feliz. E a gente precisa entender que tipo de felicidade é essa. É uma felicidade a qual é apresentada pelas pessoas nos nossos dias, a felicidade onde não há problema, a felicidade onde não há nenhum tipo de distinção de realidade de momento de vida, né? Só felicidade, né? Ou a felicidade é uma felicidade muito mais além do que é a questão dos nossos olhos enxergam ao olhar desse mundo. Que não é só uma felicidade desse mundo, uma felicidade a qual eu só preciso e só posso viver de forma sem ter problemas. Pelo contrário, a felicidade é saber que quando essas coisas também chegam, você não muda o seu estado de felicidade, porque a sua segurança está na palavra e no Deus dessa palavra. E nos Deus que garante a nossa vida pela palavra. E assim a gente precisa estar vivendo. A felicidade é um fruto daquilo que o justo não faz para fazer aquilo que ele deve fazer. Então a felicidade mostra que o justo está feliz porque ele vive na palavra e ele vive não fazendo aquilo que ele deveria fazer pela sua natureza. Mas ele faz aquilo que a palavra direciona ele a fazer pelo Espírito. Então, o justo, ele é feito justo. E por isso ele é mais do que feliz. E a sua garantia de justiça está na justiça de Cristo. Está na justiça de Deus. Por isso que ele é justo. E não ele é justo pelos seus méritos próprios. Então isso mostra também que a garantia, a segurança dessa vida de justiça, dessa vida de um justo, está totalmente alicerçada na palavra de Deus, que é a direção que dá as Escrituras aqui no Salmo 1. E o que o justo não faz? Preste atenção que a Bíblia vai dizer que se essa pessoa, ela vive no caminho da justiça, no estilo de vida de justo, você vai ver o que ela não faz. Então está mostrando a característica desse tipo de pessoa que vive de uma forma justa. Primeiro, observem os 3 verbos. Não anda, né? Não segue, dependendo da versão. Não se detém, está dizendo que não imita. E não se assenta, também está dizendo aí. Os 3 verbos aí no verso 1. Descreve os passos característicos do perverso, que o justo evita andar. Por que ele evita? Porque pelo Espírito ele vai buscar essa vida, não viver dessa forma. E quem sustenta ele não viver dessa forma? A palavra de Deus. As Escrituras sustentam ele. Então olha que coisa maravilhosa, meus irmãos e amigos. Prestem atenção. Olha o que diz. Aqui vai falar o seguinte, que ele evita andar, pois ele é feliz por não viver nessas condições. Isso agrada o coração do justo. Olha que coisa maravilhosa. Aí eu te pergunto, será que isso é por nós mesmos? Claro que não. Essa realidade de justiça é porque alguém nos fez justos e nos traz esse desejo de não mais viver andando, detendo-se ou imitando e assentado na roda dos escarnecedores. Nós vamos ver esses 3 termos. Agora vamos ver que a Bíblia nos mostra a respeito
desses três tipos de comportamento que o justo não anda. Porém, o ímpio anda e ama tudo isso. Por sua causa, o ímpio vai progredindo, por sua própria causa, ele vai progredindo em perversidade em perversidade. A Bíblia chama esse homem de ímpio, depois de pecador e depois de escarnecedor ou zombador. Isso a gente precisa fazer uma certa pergunta. Será que estamos percebendo o rumo de desgraça desse tipo de homem que tem esse comportamento? Então a gente não está falando isso dando nomes a ninguém, pelo contrário, estamos fazendo uma análise dos estilos de vida que a Bíblia nos mostra e que só há dois. E a gente só pode estar enquadrado em algum desses dois. Ou somos justos, ou somos ímpios aos olhos das Escrituras. Porque o salmista vai mostrar que não há 2, 3, 4, 7, 8 estilos de vida. Só há 2 estilos de vida. Ou andamos pela palavra de Deus e somos justos, porque a palavra, pelo Senhor dessa palavra, nos faz justos, ou andamos como ímpio, que ama o pecado, que deseja estar vivendo dessa forma, porque o seu coração se inclina para isso e gosta dessas coisas, por sua própria natureza. E aí a gente vai ver o ímpio, que a Bíblia mostra aqui, ele é o quê? É o que tem impiedade ou pratica contra Deus essa impiedade, vivendo de uma forma a praticar o mal. Então, o pecador pratica o mal, o ímpio, ele vive nessa realidade. E o zombador, os escarnecedores, é a expressão que diz a respeito do prazer pelo pecado. É aquele que já zomba das coisas de Deus porque ele tem prazer nessas coisas. Olha o estado de desgraça, olha o estado progressivo, né, da vida do homem, progredindo em trevas. Esse é o estado da vida do homem que vive sem Cristo, que vive longe da palavra de Deus, que não é a palavra de Deus na sua vida a primazia. Não sou eu que estou dizendo, mas as Escrituras estão nos afirmando qual é os 2 estilos de vida que nós temos que analisar. Quando a Bíblia fala desse termo roda dos escarnecedores ou zombadores, expressa, essa expressão está dizendo que não devemos imitar a conduta dos pecadores e ímpios, não sermos praticantes das mesmas obras que eles praticam. Não podemos nos associar a pessoas que zombam de Deus, que escarnecem de Deus. Uma pessoa que vive nesse estado, irmãos, amigos, é uma pessoa que declaradamente diz que Deus é Ele mesmo. É o seu estilo de vida, é o seu próprio viver, o seu dinheiro, os seus bens. E todas as coisas que remetem contra esse estilo dessa pessoa, ele vai zombar. Porque essa é a característica daquele que evolui no pecado, né? Então a própria palavra de Deus está mostrando para nós essa característica. Já fez no verso 1, traçou uma meta, um desenho de 2 estilos. E agora ele vai começar a detalhar, as Escrituras vai começar a detalhar, o salmista vai começar a detalhar esses 2 estilos. E a gente vai ver isso no verso 2. Olha o que diz no verso 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos até aqui. O homem justo, ele é descrito que ama a lei de Deus. A lei de Deus é o que, irmãos, amigos? É a palavra de Deus, é as Escrituras. Essa é a lei de Deus. Aqui nesse livro está a vontade soberana do nosso Deus. Então, ao viver por esse livro, estamos vivendo, estamos nos colocando numa realidade de vida mais do que feliz, por vivermos segundo as Escrituras, que é a palavra do nosso Deus. E essa palavra nos mostrará qual o caminho devemos a seguir. E esse que vive nessa dimensão, ele não vive por obrigação, por tentar agradar a Deus, só para fazer média. Pelo contrário, ele vive porque ama. Ele vive porque ama a Deus. Então, ele tem prazer nessa lei, nessa palavra, que instrui como ele deve viver. Olha aí já a primeira característica que a Bíblia nos mostra do justo.
Lei pode se referir a um mandamento específico, mas também as escrituras inteiras. Então a gente aqui está falando de toda a escritura. Para eles, naquela época, falava de uma parte das escrituras, né? Falava-se para eles, naquele momento, o que tinha já da própria palavra de Deus para o povo de Deus seguir como a sua lei, como o seu livro de prática e regra de vida. Dali é onde eu tenho que me basear como eu devo viver. Mas hoje, em Cristo, nós temos a Bíblia toda por completo. E de Gênesis a Apocalipse, ela é toda inspirada por Deus e tem todas as coisas que precisamos para viver como justos. E assim entender que esse estilo de vida não é porque eu faço em mim mesmo, mas é um estilo de vida que eu faço, que eu vivo, que eu pratico, porque Deus me faz ser justo pela palavra, ao viver a cada dia por essa palavra. Então está aí o estilo de vida do justo. A pessoa justa, ela cresce mediante a uma aceitação da obediência às escrituras, que vai experimentar a vontade de Deus. Então, quando você obedece às escrituras pela palavra de Deus, você vai viver experiências com Deus. Isso é o resultado de uma ação soberana de Deus no coração desse justo, que dá prazer para ele. Quando ele olha para as escrituras, ele olha o seu deleite, ele olha o seu amor, ele olha aquele livro que traz para ele a cada dia um fôlego novo, porque é o coração do justo que foi trabalhado para o Senhor. Quem trabalhou esse coração? O Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo seu Evangelho, que é pregado, que o homem é atraído, e ao olhar essa palavra, ele quer a cada dia viver para agradar o Senhor e Salvador da sua vida, que está nos mostrando como devemos viver na sua palavra. E agora a gente vê o seguinte: as Escrituras é a expressão viva da vontade de Deus. Então, quando a gente fala da palavra, às vezes pode soar como se estivesse mencionando somente que a palavra é a palavra. É isso mesmo, porque as Escrituras, ela é a expressão plena da vontade de Deus. Não há outro livro que possa completar. Por isso que o lema da Reforma, por meio de Lutero, mostra que a igreja naquele tempo deveria voltar para as Escrituras. E os 5 solas, logo depois, bem um tempo à frente, foi foi criado, né? Foi feita uma classificação de 5 temas, de 5 slogans, pode se dizer assim, que colocou como lema da igreja, e um deles é o só as Escrituras, justamente por quê? Porque só as Escrituras têm toda a vontade de Deus. Não é as Escrituras e a vontade dos homens, dos líderes, mas é só as Escrituras. Então eu me submeto ao líder quando as Escrituras está falando pelos lábios dele. Então eu mostro que essa pessoa que está na liderança está declarando a plena vontade de Deus pelas Escrituras. Por isso que só ela pode medir, só ela pode fazer o termômetro da vida de um cristão e também da vida daquele que não cristão, porque ela é a regra de fé para todos. É a Bíblia que vai ser o livro pelo qual seremos julgados. É a própria palavra. E aí a gente vai entender que lei seria essa naquela época? Era a Torá, era a lei de Deus, provavelmente, né? Ali tinha todos os ensinamentos que temos aqui, eram os ensinamentos que o povo de Deus se norteava naquele tempo. E a gente vai ver que a lei, né, ela é uma coisa maravilhosa. Porque como é que a Bíblia está dizendo aqui? Olha aqui no verso 2, está dizendo o seguinte: pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor. E olha o que o justo faz. Ele não só tem uma prática simples de passar o olho na lei, na palavra, não. Ele medita de dia e de noite. Então a meditação é uma ação muito mais profunda do que a leitura. A meditação é algo que você vai trazer à sua alma e vai trazer dentro da sua alma todos aqueles ensinamentos que a palavra está dizendo. E a meditação é como uma ruminação parecida, pensando no exemplo
do animal quando ele está mastigando um boi, está mastigando aquele alimento, ele vai ruminando, ele vai ali mastigando lentamente. É assim que deve ser o exercício da meditação. Meditarmos na lei dia e de noite, na palavra, é ler e meditar e pensar e aplicar aquilo às nossas vidas e fazer disso prática diária. Que o Senhor nos ajude, meus amados irmãos e amigos, que o Senhor nos ajude, porque isso é algo que precisa ter uma ação divina em nossas vidas para vivermos essa palavra todos os dias. E aí a gente vai entender o porquê que o ímpio não consegue viver dessa forma, porque precisa ele ainda ter uma ação soberana na vida dele, para ele poder se tornar justo por meio de Cristo, por meio de Deus. Isso só o Senhor pode fazer. Naquele tempo, o Senhor está mostrando, o salmista está mostrando que o que não vive pela palavra está vivendo na iniquidade, no pecado, longe de Deus, longe dos preceitos do Senhor. E ele vai ter que ter uma ação dos céus para poder se tornar justo e assim amar a palavra, amar a lei e meditar nela dia e de noite. E o verso 3 diz o seguinte: ele quem? O justo. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Mais uma característica do justo. E a gente já vai ver as características do outro extremo de vida, que é o ímpio. E aí a pergunta novamente vem, como está aí no nosso tema. Aparece aqui para você no nosso tema. Qual é o seu estilo de vida? De justo ou de ímpio? A palavra está nos examinando e esse é o momento de uma meditação que eu e você precisamos fazer para poder vermos em Cristo quem nós somos. Né? Se somos justos, se somos ímpios. Olha o que a Bíblia diz nesse quesito. A gente vai poder observar 4 traços do homem justo aqui no verso de número 3. E eu quero te chamar a analisar esses traços junto comigo aqui no verso de número 3. Primeiro, a gente vai poder observar o seguinte: o justo não nasce, justo aqui. Ele vai se fazer justo. Então, o justo não nasce aqui como uma praga que nasce na terra. Pelo contrário, o justo ele é plantado. Plantado por quem? Por Deus. E quando você é plantado por Deus, ninguém te tira desse lugar. Então você entende por que você é justo? Porque nós somos justos em Cristo Jesus? Porque o ser que vive pela palavra, ele se torna justo porque ele é plantado, ele é colocado por Deus ali naquela condição de vida. A própria palavra está dizendo, ele é plantado. E a gente precisa entender outra coisa. O justo, ele é nutrido. Quem é que nutre ele? Vamos ver isso aqui no próprio texto. Ele é nutrido pelo Espírito. Por quê? Olha o que diz. Plantado junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Então ele é plantado junto à corrente das águas. Aqui isso vai expressar o quê? Pois o justo é nutrido, pois ele vive junto à corrente das águas e nutrido pelo Espírito Santo, na palavra de Deus, e ele nunca pode deixar de viver essa condição. Segundo traço, aqui que a gente está vendo desses 4, só no verso 3. O justo, ele é plantado, e se ele é plantado, ele tem que ser regado. Quem é que rega a sua vida? O Espírito Santo de Deus. E ao Espírito Santo de Deus regar os nossos corações, o que está acontecendo? Ele está nos nutrindo. Ele está nos mantendo de pé nessa condição. Olha que realidade, irmãos e amigos. Totalmente uma realidade dependente da ação de Deus. Pela essa palavra maravilhosa que estamos lendo aqui. É as Escrituras que estão mostrando esses traços de quem é justo e de quem é ímpio, a característica. Será que nós estamos nos enquadrando como ímpio ou como justos? Precisamos fazer essa análise diante dessa exposição. Olha, o terceiro traço do homem justo. Nós vamos ver o terceiro traço do homem justo. O justo, o que ele é? Ele é frutífero. Ele dá o seu fruto na estação própria. Ele frutifica boas obras para a glória de Deus. Ele frutifica para a glória de Deus e que está nos céus. E isso ele espera de nós, o Senhor espera de nós. E ele
nos planta aonde nós estamos. Ele nos plantou aonde nós estamos. E Ele quer que nós estejamos dando a cada dia, vemos já dar fruto. Então, o Senhor nos plantou, nos rega, né, nos nutre pelo seu Espírito e quer que nós sejamos frutíferos. E esses frutos não são para nós mesmos, para que pessoas vejam em nós e olha como ele é belo, não, mas fala, olha como Cristo reina na vida desse homem, dessa mulher, dessa pessoa. Por quê? Porque ele é plantado por Deus na palavra, é nutrido pelo Espírito Santo e assim vai dar frutos. Olha a característica, olha os traços que o próprio salmista está desenhando desse homem justo aqui. E o último traço, quando ele fala, no verso 3, no devido tempo dá o seu fruto. E outra característica agora, o justo é mais do que feliz. Vai mostrar, porque enquanto a palha vai secar, vai mostrar esse contraste, e vai morrendo o ímpio, o justo vai frutificando para a glória de Deus, as folhas dele não murcham, e ele só vai florescendo, e ele vai continuando com folhas verdes mais bonitas. Mas presta atenção, quando ele está frutificando e as suas folhas estão dando aquele vigor, aquela beleza da sua vida, quando você chega perto desse justo, a sua vida não é só uma aparência, é uma prática. Por isso que quando você chega perto desse justo, dessa pessoa, você vê uma vida diária de quem vive pela palavra de Deus. E não só aquela demonstração de uma vida. E o exemplo aqui seria uma árvore bonita, verde, cheio de folhas, mas quando você chega próximo, não tem fruto. Jesus não fez isso? Jesus não chegou diante de uma árvore frutífera? Não, ele chegou diante de uma árvore que ele achou que estava com fruto. Na sua questão ali, ao caminhar, claro, ele na sua onisciência, ele já sabia. E ao chegar próximo daquela árvore, não tinha nenhum fruto. Então aquela árvore tinha a aparência de frutífera, mas ela não era frutífera. E a outra coisa que a gente vai entender aqui, que o Salmo está mostrando a mesma coisa, que há uma declaração prática da vida do justo, e não uma declaração, não uma aparência de justo. O justo, ele é justo porque ele é prático, porque ele vive essa justiça. A vida dele é um outdoor. Que assim sejamos. Outdoor para a glória de Deus. Não por palavras, mas pela nossa vida. E que somente Ele pode fazer isso em nós. Aplicar essa palavra e nos ajudar a viver. Glória a Deus. E agora, depois de termos visto esses 4 traços, a gente ainda vê no verso 3, já no início do contraste, a folhagem não murcha. Por quê? Porque ele está regado, ele tem nutrientes e ele está plantado em uma terra sólida. O justo, ele está alicerçado na palavra, regado, alimentado espiritualmente pelo Espírito, então ele vai frutificar e a sua vida jamais vai deixar de dar frutos, enquanto ele estiver nessa condição que a Bíblia está nos mostrando. Aí agora tem um contraste. E tudo que ele faz será bem sucedido. Lembrando aqui que essa questão de tudo que ele faz será bem sucedido, quando as Escrituras mostram essa realidade, é importante a gente olhar e entender o seguinte, porque a Bíblia fala, né? Tudo que ele faz será bem sucedido. O que a prosperidade significa nas Escrituras? Será que é o que a gente olha as pessoas dizendo hoje? Né? Porque a gente precisa entender aqui, porque senão é daqui que tiram-se muitas interpretações erradas desse texto. Olha, tá vendo que o justo é aquele que vive para Deus. Olha que não é tão simples. O texto já mostrou várias características que a gente está vendo que não é tão simples. O justo é aquele que vive para Deus. E tudo aquele que vive para Deus, ele dá frutos e tudo que ele faz, ele prospera. Ele é bem sucedido financeiramente. Não é isso que a Bíblia está dizendo. E não é isso que eu posso me amparar para poder viver. Aqui a Bíblia não está falando de prosperidade. A gente precisa interpretar bem o texto para poder entender. Por quê?
Quando as Escrituras prometem que tudo o que fazem prosperará, não significa que seja imunes ao fracasso ou à dificuldade. Tampouco é uma garantia de saúde, riqueza e felicidade. Isso não está dizendo isso, tá? E isto é, quando a sabedoria de Deus se aplica em nossas vidas, o fruto, no caso, é resultado ou produto derivado que produz em nós e será bom e receberá a aprovação de Deus. Então, todo esse fruto que sai da vida desse justo é bem sucedido, por quê? Porque é produzido por Deus. Então, esse resultado é bem sucedido, que é aprovado por Deus. Olha só o que a Bíblia está mostrando aqui, não tem nada a ver com questão de se você é justo, você vai ser rico. Você vai ter vida próspera. Porque não está dizendo isso, a vida do justo não está imune da infelicidade em momentos, em tristezas, em questões de dificuldade, seja na saúde, na vida familiar. Não está dizendo isso, porque senão você pode cair na armadilha até contra as pessoas que podem amanhã apontar para você e dizer que se você está passando essa dificuldade, como você diz que é justo? Como você diz que vive de uma forma justa que você passa dessa dificuldade? Pelo contrário, a dificuldade também... E vai mostrar mais ainda a possibilidade desse justo dar a declaração com a sua vida como um justo vive diante da dificuldade, ainda inabalável, confiando no Senhor pela sua palavra, buscando na palavra uma forma de se manter firme e seguro no momento da sua dificuldade, porque a palavra é o seu escudo nesse momento, e não se aplumar em palavras de efeitos, que quando vem um momento próprio para se viver, essas palavras caem todas por terra. Então quer dizer que ser bem-sucedido aqui não quer dizer em questões financeiras, mas pelo contrário, é bem-sucedido tudo que ele faz, porque tudo que ele faz está diante da palavra de Deus. Tudo que ele faz brota da palavra de Deus. É regado, é alimentado, é nutrido pelo Espírito, então assim dará frutos, porque é para a glória de Deus. Aquele justo é só simplesmente um outdoor para demonstrar a glória de Deus por meio da sua vida. O salmista está deixando claro essas coisas. Assim, como uma árvore absorve a água e produz muitos frutos, nós devemos absorver a palavra de Deus para produzir feitos e atitudes que o homem, para alcançar o lucro que falha apenas e que não vale a pena, devemos ter a palavra de Deus em nosso coração. Então, assim como o Senhor nos nutre e muitos outros buscam outras coisas e que, na verdade, buscam o lucro com essa questão de olhar que ser bem-sucedido é buscar lucros, pelo contrário, o ser bem-sucedido é viver de acordo com a vontade de Deus. Então, tudo que ele vai fazer está de acordo com a palavra de Deus, que é a sua base do estar bem-sucedido. Então, no verso 4, agora a gente começa a ver uma distinção. Os ímpios não são assim, mostrando agora. Não são assim como? Assim como o justo. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Olha isso no verso 4. Aqui há um contraste forte, irmãos e amigos, com o verso número 3. Vimos que a vida do justo é comparada como uma árvore plantada no Espírito de Deus. É a palavra. Aqui no verso 4 podemos ver que o ímpio são comparados com uma planta morta, sem raízes. Um sopro e um vento as derruba. E fica como umas folhas secas que depois são lançadas no fogo. E antes de lançadas no fogo são levadas de um lado para o outro pelo vento. Enquanto Deus conhece ou se preocupa com o caminho dos justos, os ímpios simplesmente vão à deriva até o final da sua destruição. A pergunta que não quer calar, que o texto está nos fazendo, nos confrontando: quem nós somos? Qual é o nosso estilo de vida? De justo ou de ímpio? A palavra de Deus pelo salmista que está traçando somente dois estilos de vida e mostrando todos os seres humanos ou estão nesse estilo de vida justa, por causa da graça e misericórdia de Deus na vida do homem, ou está vivendo pelo um estilo de vida de ímpio, porque vive à deriva, porque vive sem Deus,
porque vive como uma folha murcha, que é levada de um lado para o outro e depois lançada ao fogo. E a palavra de Deus, ela é tremenda, porque ela mostra, e ainda além de mostrar, dá uma oportunidade de nós nos analisarmos e também nos dar uma saída. Agora, a gente vê no verso 5 o seguinte: por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Olha o que a Bíblia quer mostrar isso. Por falta de vida diante de Deus, por não amarem a lei do Senhor, por não estarem com as suas vidas plantadas juntos às águas do Espírito, não terão nada a apresentar para o Senhor no dia do juízo. Suas obras foram um monte de areia. Nele, o Senhor não encontrou a justificação do seu Filho e nem a regeneração. Por essa causa, eles odeiam a comunhão dos santos. Por isso que eles não prevalecem. Por isso que o justo, cedo ou tarde, não conseguirá viver no meio dos... O ímpio não conseguirá viver no meio do justo. Ele está até no meio do justo. Mas chega um momento que o Senhor vai separá-lo. Por quê? Ele não conseguirá prevalecer nessa congregação. Por quê? A congregação do justo é nutrida pelo Espírito. A palavra de Deus direciona a igreja. O povo de Deus, aqueles que chamados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esses chamados vivem por essa palavra, então por isso são nutridos, e por isso são regados, e por isso frutificam, e por isso são belos. Não na beleza física, mas na questão espiritual, ao olhar de Deus. Por isso que o Senhor, quando ver o servo justo vivendo pela palavra, vai dizer: este é meu filho amado em quem me comprazo. Não como a questão da plenitude de Cristo, porque ali era o próprio Deus, mas ele se agrada em ver aqueles que são justificados. Quando Cristo vive em nós, o Senhor Deus olha para nós e vê o seu Filho. Por isso que ele se agrada. Por isso que ele derrama graça sobre nós para estarmos sendo nutridos pelo Espírito, o Consolador que rega a vida do crente. Em comparação à vida do ímpio, que não vive com Deus, não tem temor a Deus, não deseja viver para a glória de Deus, pelo contrário, escarnece daqueles que vivem. É as Escrituras que mostram dois traços. Pode você e eu nessa noite não queremos acreditar, mas de cedo ou tarde, a Bíblia está dizendo: no dia do juízo não prevalecerão, porque não tem nada a apresentarem, vão apresentar obras mortas. E o Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando olhar para esse, não encontrará as marcas desse evangelho na vida desse suposto ímpio, ou suposto justo, que na verdade ele em sua vida declarou que viveu ao seu bel prazer. É tremendo. E aí o verso 6, meus amados e amigos, vai nos mostrar algo profundo. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Tremendo isso. É o Senhor falando: o justo vai ficar comigo, mas o ímpio vai morrer. E ao morrer, não é uma morte para alguns anos, para 2, 3 anos. É uma morte eterna. É uma morte que não terá mais volta. É uma morte... Por que essa morte não terá mais volta? Porque esse que morreu como ímpio, que não prevaleceu, ele será levado para longe de Deus eternamente. E aí só terá trevas, dor, ranger de dente eternamente. Por quê? A sua vida, enquanto nessa terra, foi declarar com a sua vida, com o seu estilo de vida: eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus para viver para mim mesmo. É claro que não. Mas o justo disse: eu preciso de Deus. Por quê? Ele me mostrou que eu sou pecador e não posso viver sem sua graça. E o salmista está mostrando para o povo de Deus: não há outro caminho para vocês. Ou vocês vivem pela palavra, ou vocês serão inimigos de Deus, como já são por sua própria natureza. Então é um chamado a voltar para viver. É um chamado a olhar a nossa própria vida. Os dois caminhos nessa vida
eles são determinados pela relação do homem com o Senhor. O justo, aquele que vive diante de Deus. E o caminho que vive somente é aquele que somente vive por aquele que o chamou, o justo. Os ímpios, aqueles que vivem longe de Deus. Esses caminhos estão aqueles que caminham para a morte. Por quê? Abriram mão de viver para o Senhor. O Senhor tem chamado. Voltem-se para mim, convertam-se, arrependam dos seus pecados. E o que está acontecendo com cada um desses que ouvem e vivem para o seu bel prazer? Está dizendo, eu não preciso disso. Eu vivo para mim mesmo. Eu sou o meu próprio Deus. A minha vida basta para mim mesmo. Então, no dia do juízo, esse não prevalecerá. Por quê? Viveu num estilo de vida como se não precisasse de Deus. E aí, a gente precisa finalizar. Qual é o seu caminho? De ímpio ou de justo? De justo ou de ímpio? Faz essa reflexão. Faz esse pedido a Deus nesse momento. Nós precisamos aplicar uma coisa para nossas vidas. Duas aplicações para nós analisarmos e finalizarmos aqui a nossa live. Primeiro, nós nunca vamos ser 100% justos, pois somos pecadores e vivemos pela graça de Deus. Pois o único que viveu 100% justo foi o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas mesmo assim devemos viver à luz de Salmos 1, pois quem capacita para que venhamos a viver nessa dimensão é o Senhor. Então, você que vive como estilo de justo, que diz eu vivo como justo, então entenda, você não vai ser 100% justo, perfeito. Viva sempre pela graça, dependente da misericórdia e o favor de Deus. Você estará vivendo nutrido, regado e alicerçado nessa palavra. E aí Salmo 1 será sempre um espelho para você olhar como está o seu estilo de vida, como está o nosso estilo de vida. Segunda aplicação, para aqueles que já vivem em um estilo de vida justa, tenha prazer na lei do Senhor, não viva de leitura bíblica, mas medite com amor na palavra. Medite nessa palavra todos os dias, porque a leitura é muito superficial, mergulhe para você estar mais alicerçado, mais nutrido. Esse é o desejo do coração de Deus para a vida daqueles que Ele o chamou. Que o Senhor nos ajude a viver nessa dimensão para a sua glória e louvor, porque só Ele pode nos capacitar. Agora, a realidade é o seguinte, para aqueles que vivem como ímpio, que vivem em seu estilo de vida de pecado, primeira coisa que você precisa fazer nesse momento é se arrepender dos seus pecados. Deixar esse estilo de vida que você vive agora de pecado, seu próprio eu, vivendo para si mesmo, vivendo para você mesmo, e parar com isso para viver sendo de um homem ou uma mulher à disposição de falar, Senhor, me ajuda a ser justo, me faz ser justo. E assim, ao se arrepender e crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vai justificar e te trazer para uma vida de justiça nele. E aonde você meditará na lei e terá amor por essa palavra, será nutrido pelo Espírito e viverá para a glória de Deus. Então, não há 3, 10, 15 caminhos. Não há esse lema que todos os caminhos levam para Deus. Só há 2 caminhos. O caminho daqueles que vivem pela justiça de Deus, feitos por Ele, ou o ímpio, que vive pelo seu próprio senso de justiça, seu próprio bel prazer, sua própria vida. Mas saibam, todos aqueles que vivam nessa dimensão prestarão contas diante do Senhor no grande dia. E esse dia vem. Então, a meditação. Qual é o seu estilo de vida? De justo ou de ímpio? Vamos orar e vamos fazer essa meditação para a glória de Deus. Senhor, te damos graça pela sua infinita misericórdia que nos alcançou, que nos fez estarmos aqui como justos, não por nós mesmos,
mas é o Senhor que nos faz justo pela tua palavra ao nos chamar pelo o Senhor e Salvador Jesus Cristo ao Evangelho, ao crermos nesse sacrifício da cruz. Essa palavra que nos confronta, que nos leva ao arrependimento. Obrigado, Senhor, porque em Ti somos justos pela graça de Deus. Mas eu peço ao Senhor nesse momento que o Senhor possa manifestar o seu poder glorioso, poderoso, na vida daqueles que ainda vivem num estilo de vida de ímpio, longe da Tua vontade, na prática do pecado, com o prazer de zombar das coisas do Teu reino. Atrai essas vidas a Ti, Senhor. E assim transforma essas vidas para o louvor da Tua glória. E assim, meu Deus, as vidas que sejam transformadas por Ti, de dentro por fora, de dentro para fora, e assim vivam como justos feitos por Ti, para o louvor da Tua glória. E assim, meu Deus, essa palavra, não só aqui quem está nesse momento assistindo, mas todos aqueles que assistirão depois, possam ser impactados pela mensagem do Evangelho. Porque só Jesus Cristo pode nos fazer justos. Porém também, aqueles que não vivem nessa dimensão, vivem diante de Cristo como inimigos de Deus, porque não precisam da justiça de Cristo para viver para o louvor da sua glória, e assim vivem pelo seu bel prazer. Senhor, que o Senhor possa manifestar o teu poder e que assim haja grande salvação ao essa mensagem alcançar vidas para o louvor da tua glória. Muito obrigado, Deus. Te louvamos e te bendizemos por sermos justos. Não porque somos feitos em nós mesmos, mas justos porque o Senhor nos fez justos pelo poder do Evangelho. Te damos graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, meu amigo. Louvado seja o nome do Senhor por você estar aqui conosco no Visão Cristocêntrica até agora, nessa nossa live. Muito obrigado por você estar conosco aqui. Aparece para você as nossas redes sociais aí. Se você ainda não nos conhece, estamos no Facebook, no Instagram. Agora, né, estamos batalhando aí aqui no YouTube para também propagar a mensagem do Evangelho. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu like, pega esse link dessa live, manda para outras pessoas, divulgue para que vidas possam ser alcançadas pelo poder do Evangelho, porque o que aqui que estamos fazendo é pregar as Escrituras, e somente as Escrituras. E que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua vida, e assim o louvor, a honra, a glória seja dado somente a Ele. Um forte abraço, fiquem todos com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi um prazer estar com vocês aqui. Toda essa live estará disponível para você aqui no nosso canal. Você pode depois assistir novamente, compartilhar e divulgar com seus amigos a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e que assim seja ainda nesse fim de noite. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima live aqui, Conversa aos Pés da Cruz. Forte abraço, Deus abençoe a todos vocês.